Eu vi muitos comentários dizendo que as pessoas têm feito oração a Deus, mas Deus não tem correspondido a essas orações, que Deus não responde elas. Alguns comentários eu estava até observando que algumas pessoas disseram que perdeu a fé por causa disso, que Deus não respondia às orações dela. O que acaba surgindo então a pergunta na cabeça de muita gente: por que Deus não responde às minhas orações? O que eu estou fazendo de errado? Será que Deus está me ouvindo? Já aconteceu com você de orar para Deus dia após dia, noite após noite, entregar seu coração, chorar e não vir nenhuma resposta? Você já perguntou alguma vez na sua vida se realmente Deus está ouvindo essas orações? Porque às vezes a gente acaba sentindo ou pensando que Deus não ouve as minhas orações. Ou talvez Ele simplesmente está nos ignorando. Se Deus nos ama, por que às vezes parece que Ele está tão distante de nós? Se você já fez essas perguntas, já teve esse sentimento, fica até o final desse vídeo, que nós vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. E você vai aprender uma lição que talvez possa mudar a sua percepção. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que a Bíblia fala. Nós vamos ler um texto e durante a leitura faça essa pergunta: Deus realmente ouve todas as orações? Vamos lá. Salmo 65, 2. Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Ouviu o termo? Ouvinte de oração. Pessoas de todo tipo. Então a resposta é sim, Deus ouve sua oração. Ele é chamado de ouvinte de oração. Ele escuta a cada uma das palavras que nós falamos a Ele. Só que ouvir oração significa que Ele responde a cada uma delas do jeito que nós queremos? Essa é a questão. Deus ouve, mas sempre vai responder da forma que eu espero que Ele responda. Vamos pensar numa imagem de um pai. Um pai que ama seu filho. Se um filho que ele tanto ama pedisse algo que o pai sabia que aquele algo poderia o prejudicar, poderia prejudicar o seu filho, você acha que o pai daria? Ou que o pai pelo menos deveria dar? Imagina que a criança peça para comer muitos doces todos os dias. Afinal de contas, doce é uma delícia. Um pai responsável diria sim só para agradar seu filho? O fato é, se alguém pedir a Deus algo que hoje possa parecer uma solução, mas que amanhã pode trazer uma dor de cabeça, uma situação difícil, um problema que não causaria se não houvesse o atendimento daquele pedido hoje, Deus não vai conceder o seu pedido. Porque Ele sabe que talvez aquilo que você está pedindo resolva um problema, mas pode trazer outros problemas ainda maiores. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Esse texto mostra que Deus, Jeová, Ele conhece eu melhor do que eu mesmo, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Então, às vezes, o que nós pedimos não é o melhor para nós naquele momento. E sabe quem sabe disso? Pois é, Deus. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. A verdade é que Deus pode responder a sua oração de 3 formas diferentes. Eu quero que você guarde bem isso. E guarde bem aqui, no seu coração. A primeira forma que Ele pode responder é através de um sim, ou seja, respondendo a sua oração. Ou seja, Ele vai conceder aquele pedido quando Ele sabe que aquele pedido de fato vai nos ajudar. A segunda maneira é não respondendo a nossa oração, meio que dizendo um não, porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo a Ele hoje pode te prejudicar ainda mais no futuro. E Ele sabe disso. E o terceiro, que pode ser o mais comum, espere, porque ainda não é o momento certo para você receber o que você está pedindo. E para isso nós temos diversos exemplos bíblicos. Nós vamos citar um deles, do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Só porque recebo essas revelações extraordinárias para impedir que eu ficasse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear continuamente, a fim de que eu não me enaltecesse demais. 3 vezes supliquei ao Senhor, pedindo que isso se afastasse de mim. Mas Ele me disse: a minha bondade merecida é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza.
Paulo pediu 3 vezes para remover um espinho na carne, algo que o incomodava muito. Deus respondeu do jeito que ele queria? Não. Ele disse que a minha bondade imerecida, ou a minha graça, é suficiente para você. Isso significa que Paulo foi ignorado? De jeito nenhum. Deus apenas sabia que ele tinha forças e condições para suportar aquele espinho na carne e crescer muito em sentido espiritual, mesmo com aquela dificuldade. Será que quando não recebemos o que nós pedimos em oração, Deus está nos protegendo ou está preparando algo melhor? É bom pensar nisso. A Bíblia também mostra que às vezes Deus pode não responder às nossas orações por algumas razões. Vamos ver algumas. Talvez nós estamos pedindo algo a Deus com as motivações erradas. Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, porque estão pedindo com o objetivo errado, para gastar nos seus desejos carnais. Se o que estamos pedindo é egoísta ou não tem um propósito espiritual, Deus simplesmente pode não conceder esse pedido. Segundo, precisamos demonstrar fé e, principalmente, paciência. Hebreus 11:6. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então você precisa acreditar que Ele existe e que Ele vai te recompensar. Isso é essencial para ter fé. Só que às vezes Deus quer que a gente aprendamos a confiar nele antes de nos dar uma resposta. Já parou para pensar nisso? Será que eu estou confiando que Deus vai agir, mesmo que demore, mesmo que seja no tempo dele e não no meu? Terceiro, Deus pode estar nos testando para fortalecer a nossa fé ainda mais. Lembra do exemplo de Jó? Deus permitiu que Jó passasse por muitas situações muito difíceis. Ele perdeu os filhos, perdeu todas as suas propriedades, toda a sua riqueza e teve doenças que acabou com a sua saúde física. Teve amigos que disseram que ele pecou gravemente contra Deus e teve uma esposa que falava para ele o tempo todo: amaldiçoa Deus e morra. Detalhe, não foi Deus que causou isso nele. Nós bem sabemos que quem causou foi o próprio diabo. Mas Deus permitiu que ele passasse por essas provações. Mas nunca abandonou ele. Então será que quando nós não estamos tendo a resposta que nós queremos receber, será que nós não estamos sendo testados para ver se nós também continuamos fiéis? Assim como Jó? Como eu disse, eu vi muitos comentários aqui nos vídeos dizendo que as pessoas perderam a fé em Deus porque simplesmente Deus não respondia às orações. Então, se você sente que Deus não está respondendo às suas orações, o que você pode fazer? Primeiro, examine as suas motivações através do seu coração. Será que você está pedindo algo a Deus está conforme a vontade dele? Ou apenas é algo que você deseja? Algo material? Algo que de fato você não está precisando no momento? 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está de acordo com a vontade de Deus o que você está pedindo? Então tenha paciência, tenha fé e continue orando. Às vezes Deus já está respondendo a sua oração, mas talvez não da forma que você espera que ele responda. Então, ao invés de dizer que Deus não está respondendo sua oração, ou suas orações, não deveríamos tentar perceber melhor como é que ele está nos guiando? Agora que nós analisamos todos esses quadros, pense no seguinte: será que Deus realmente não me responde? Ou eu não estou percebendo? Ou será que ele está respondendo de um jeito diferente do que eu espero? Ou diferente do que eu quero? Será que quando nós pedimos algo e Deus não nos dá, será que ele está nos protegendo de algo pior? Então, ao invés de você pensar em desistir da sua fé, em desistir de acreditar em Deus, aprenda a confiar no tempo dele. Aprenda a confiar na sabedoria dele. Ele conhece você muito melhor do que você mesmo se conhece. Tenha fé. O que é fé? É acreditar com evidências daquilo que você não vê. Você sente o vento. Tem certeza que o vento existe. Porque ele já demonstrou provas para você que você sente em você o vento te tocando, mas você não vê. Então tenha a mesma confiança em Deus, que no momento certo, ele sabe o que vai fazer para te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. Pode ter certeza. Jeová escuta suas orações, a cada uma delas.